Lucas 6, 46 a 49 diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém. Como eu disse, meus irmãos, aqui estamos na aula introdutória, na aula inaugural do Reino de Cristo. Como toda aula introdutória, ela se preocupa em definir os fundamentos, qual é a base daquela matéria, daquele conteúdo. Nós vimos quando nós começamos a estudar o sermão, que eu comparei a essas aulas introdutórias que nós temos nos nossos cursos que a gente faz, seja ensino médio, seja faculdade. Normalmente tem lá uma disciplina introdução a algo, né? Então, por exemplo, introdução ao cálculo, para quem faz faculdade de exatas. E lá você aprende tudo que você precisa saber para calcular e para aprender as outras matérias de cálculo que virão pela frente. É o que Jesus está fazendo aqui. Ele está dando uma introdução ao seu reino. Esse sermão de Jesus, ele é dividido em 4 partes. E nós vimos então nas últimas 3 semanas cada uma dessas partes, e hoje nós vamos ver a última parte desse sermão. E essas partes, então, a primeira parte foi lá no versículo 20, onde Jesus fala que como que o cidadão desse reino que ele está anunciando, que ele está fundando, lidam com as circunstâncias. E ele faz uma comparação dizendo que aqueles que têm necessidade, aqueles que choram, aqueles que são pobres, aqueles que são perseguidos são felizes, e aqueles que não têm fome, que têm comida, aqueles que são felizes, aqueles que todo mundo fala bem, são os que terão sofrimento, ou são aqueles que ele se refere como ai daqueles que estão nessa situação. Então ele diz, por exemplo, ai daqueles que não choram, porque já têm o seu consolo. Então Jesus deixa muito claro que o reino de Deus, que o cidadão do reino de Deus não vive de acordo com as circunstâncias. A nossa paz, a nossa alegria, ela vem de Deus. Ela vem de um relacionamento com Jesus. E não de como é que está o mundo, como é que está o preço do dólar, como que está a temperatura, se está quente, se está frio, como é que está o meu trabalho. O cidadão do reino de Deus não vive de acordo com essas circunstâncias. O próximo assunto que Jesus fala, que é a segunda parte do sermão, ele fala como que o cidadão desse reino se relaciona com os outros, trata as outras pessoas. E aí ele ensinou, por exemplo, que nós devemos amar os nossos inimigos. Então o cidadão desse reino que ele está fundando ama os inimigos. Fala bem daqueles que falam mal dele. Dá a outra face. O cidadão desse reino, ele faz aos outros aquilo que ele quer que façam a ele. Então é diferente do que a filosofia, do que o mundo ensina, dizendo não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Jesus ensina diferente. Jesus ensina faça ao outro aquilo que você quer que faça a você. Então, se quer ser tratado bem, todo mundo quer ser tratado bem. Então, trate o outro bem. A terceira parte que nós vimos na semana passada, Jesus fala, ok, agora como que o cidadão desse reino se relaciona consigo mesmo? E o tema dessa parte é a honestidade. Então, ter uma boa capacidade de autocrítica. E Jesus traz um exemplo. Como é que você quer tirar um cisco do olho do seu companheiro se você tem uma madeira gigantesca no seu olho, uma trave?
Então, primeiro tira essa madeira gigantesca do teu olho, conserta a sua vida e daí se oferece para tirar o cisco do seu irmão. Então, essa foi a mensagem. O cidadão desse reino é honesto consigo mesmo. Não julga os outros antes de fazer uma análise na sua vida. E aí, a última parte é como que esse cidadão desse reino se relaciona com Deus. Então, nós vimos circunstâncias, nós vimos como se relaciona com os outros, como trata a si mesmo com honestidade e agora como que se relaciona com Deus. E ele começa no versículo 46 fazendo uma pergunta. Olha, eu já falei para você sobre todas essas coisas e agora eu faço uma pergunta. Por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês dizem que eu sou o Deus de vocês, mas vocês não fazem o que eu digo para fazer? Essa é a pergunta retórica que Jesus faz para aqueles ouvintes e faz para nós hoje. Esse mesmo sermão, meus irmãos, como vocês sabem, está registrado pelo evangelista Mateus, só que lá Mateus ele escreve mais detalhes. Então ele pega o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Lucas já é mais econômico, ele registrou só no capítulo 6. Lucas resume esse sermão. Mas se nós for olhar exatamente da forma como Lucas está terminando aqui o relato do sermão de Jesus, Mateus termina lá, do mesmo jeito. Então, Mateus também traz essa reflexão a respeito do fundamento, a respeito do fundamento, a respeito da firmeza. E aí, depois de fazer essa pergunta retórica, por que você me chama de Senhor se não manda ou se não faz o que eu mando, se não faz o que eu digo? E aí Jesus começa a explicar o que ele quer dizer com isso. E como sempre nós fazemos aqui, a gente vai olhando esse texto e a minha primeira tarefa aqui, como expositor da palavra, é fazer vocês entenderem o que os primeiros ouvintes entenderam. Então, primeiro nós vamos voltar lá naquela época, no primeiro século, e vamos entender essas palavras que Jesus disse para aquela multidão, principalmente para os discípulos que estavam ali. Como que eles entenderam? Daí depois que a gente entender, a gente vai trazer para o 2025. Então vamos lá. Mas a vós que ouvis digo, amai... Versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa. Olha só, tem 3 condições aqui que Jesus estava falando. Tem que ir até ele, tem que ouvir o que ele diz, ouvir as palavras dele e observar. Observar pode ser entendido também como obedecer. Então, se você for pegar uma Bíblia mais recente, você vai ver que está escrito obedecer. Qualquer pessoa que vai até Jesus, que ouve o que ele tem a dizer e que obedece, ele vai comparar a alguém que edifica uma casa, constrói uma casa. Só que para construir essa casa, ele cavou, abriu bem fundo, segundo Lucas aqui, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, foi até Jesus, ouviu o que Jesus tinha para falar, ouviu as palavras de Jesus, obedeceu. E aí Jesus está fazendo uma comparação. Quem faz isso é igual a alguém que cavou fundo e colocou os alicerces da sua casa sobre a rocha. É interessante que Mateus, lá no Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que é quando ele começa a relatar essa mesma história, lá ele não menciona o cavou fundo. Mateus diz assim, eu vou comparar alguém que construiu uma casa sobre a rocha e alguém que construiu uma casa sobre a areia. Lucas aqui dá mais detalhes. O que significa construir uma casa sobre a rocha? Não é simplesmente largar a casa numa rocha, que daí cai igual. Não. Construir uma casa sobre a rocha significa cavar fundo até chegar na rocha e aí construir o alicerce. Essa casa que é firmada na rocha, ela está firme. O padrão das construções naquela época, meus irmãos, era 2 camadas de pedra de alicerce. Na maioria das casas encontradas pelos arqueólogos é esse mesmo padrão. Então, 2 camadas de pedra, que era o fundamento, que era o alicerce, e depois dessas 2 camadas de pedra eram construídas paredes, normalmente com argila e tijolo de barro.
Essas duas camadas de pedra é o que Lucas está dizendo ali. Elas foram cavadas até encontrar a rocha e elas foram colocadas lá no fundo sobre a rocha. Então não é... Eu acho que quando eu era adolescente, quando eu era criança, quando eu via essa história, eu sempre pensava uma casa lá na praia e outra casa em cima da montanha. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. As casas podem estar uma do lado da outra. Aliás, a ideia desse texto é que é imperceptível a diferença entre uma casa e outra até que venha a tempestade. Até então, a casa que tem alicerce e a casa que não tem alicerce são igualzinhas. O problema é quando vem a tempestade. E aí eu quero pegar esse ponto. Como assim? Que conversa? Parece a história dos 3 porquinhos, né? Por que isso? Por que vem uma tempestade? Lembra que eu falei, vamos primeiro viajar lá para o primeiro século e entender o que as pessoas ouviram. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, né, como é que funciona o clima lá em Israel, né, no deserto. E, por exemplo, de maio até setembro é o período de seca. Não chove praticamente nada. Nesse período de maio até setembro, aqueles rios que não são tão caudalosos, eles secam. Muito parecido com o que acontece no Nordeste brasileiro. Vocês certamente já devem ter visto, ou pelo menos visto na TV. E aí fica aquele leito do rio seco até a estação da chuva, que lá, naquela região, acontece de outubro até abril. Quando vem a chuva, o leito do rio se enche e passa a água por ali, levando tudo que tem pela frente. Então esse é uma forma de entender isso. Ninguém vai ser louco o suficiente de construir uma casa no leito do rio que quando chove passa água. Então o que Jesus está trazendo aqui é uma ideia de absurdo. Construir uma casa sem alicerce no leito de um rio é perigo. Mas tem uma outra situação que não é tão comum como essa, né? Não é essa estação de chuva, mas é uma outra situação que é mais perigosa ainda, que é as trombas d'água. Lá no Salmo 126, por exemplo, dependendo da sua Bíblia, se você tem uma Almeida, revista e corrigida, no Salmo 123, no verso 4, ele vai se referenciar a essa tromba d'água como correntes do sul. Em algumas Bíblias vai estar escrito correntes do Negueb. O que é isso? São trombas d'água que acontecem no deserto, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, de repente forma uma nuvem, começa o estrondo, cai uma tempestade, inunda tudo e a água vai levando tudo que vem pela frente. Para vocês terem uma ideia, em 1963, um grupo de turistas franceses estavam indo no deserto para visitar a cidade de Petra, que fica na Jordânia. A cidade de Petra é aquela que tem aquelas igrejas esculpidas nas montanhas. E veio uma tromba d'água dessas, choveu, e inundou aonde eles estavam caminhando, e 22 turistas mais os guias morreram. Para você ter uma ideia de quão violento é isso. Não é uma chuvinha que molha a canela, é uma água que leva tudo. Então quando Jesus está dizendo aqui como é que você está preparando a sua casa para esse tipo de situação. E aí é bem fácil entender que ninguém seria inconsequente e irresponsável de construir uma casa que não estivesse preparada para isso, né? É a mesma coisa nós aqui. Nós, por muitos anos, nós tivemos... Por exemplo, eu conheço mais o Sul, não sei como é que funciona aqui em São Paulo. Mas lá no Sul, a gente costumava fazer as nossas casas primeiro de madeira. Era muito comum, quando eu era criança, a maioria das casas eram de madeira, porque era mais barato e porque a madeira isola melhor a temperatura. Então, no frio, madeira funciona melhor do que tijolo. Aí a gente começou a mudar, a melhorar e as construções começaram a ser de alvenaria. Só que ninguém fazia laje na casa. Todas as casas que eu conheci na minha infância, na minha adolescência, mesmo sendo de alvenaria, o telhado era um telhado simples, com as tesouras, e era colocado o telhado, um forro embaixo, e estava pronto. Lá por 2007, 2008, 2006, começou a mudar o tempo. Eu me lembro que eu morava lá ainda, e começaram a acontecer tempestades frequentes. Quase todo ano acontece tempestades fortíssimas, de ventos fortíssimos. E hoje em dia ninguém mais constrói uma casa sem laje. As únicas casas que não têm laje são as casas antigas.
As casas novas, todo mundo já faz com laje agora. Então a gente vai aprendendo e a gente vai se adaptando às condições. Lá naquela época, as pessoas construíam a casa com alicerce forte para resistir a essas situações. Então o que Jesus está dizendo aqui, para a gente entender, não é que a pessoa escolhe fazer uma casa sem alicerce porque está com preguiça de fazer. Não. O que Jesus está dizendo aqui é o normal é a pessoa fazer uma casa bem alicerçada. Quem não faz uma casa bem alicerçada está correndo perigo. E aí, dito isso, entendido que as pessoas da época entenderam, Jesus faz a aplicação. É a mesma coisa quem vem até mim, ouve o que eu tenho a dizer, ouve a minha palavra e não me obedece. Então, tão estranho, tão inconsequente, tão irresponsável como construir uma casa sem alicerce é vir até mim, ouvir o que eu tenho a dizer e não me obedecer. Entenderam que é diferente? Então não é assim que só os bons fazem casa com alicerce. Não, todo mundo faz casa com alicerce. É só os malucos que não fazem casa com alicerce. Então o que Jesus está dizendo aqui, ó, entendam o quão perigoso é não me obedecer. Aí por isso que ele começa essa sessão da aula dizendo, olha, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Quem me chama de Senhor e não faz o que eu digo é comparado a alguém que constrói uma casa sem alicerce. E aí a lição que fica para nós é isso. Eu sei que a gente lá na frente, principalmente o apóstolo Paulo, ele apresenta Jesus como a rocha. E normalmente quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que vem à nossa mente, a gente é tentado a dizer, então eu preciso estar firme em Jesus, porque ele é a rocha. E faz sentido, não está errado pensar assim. Mas é mais do que isso. O que Jesus está ensinando aqui é, para estar firme nele, é preciso ir até ele, ouvir a palavra dele e obedecer. Então tem que cumprir esses 3 critérios. Quem vai só até ele não ouve o que ele tem a dizer, e eu conheço, infelizmente, várias pessoas assim, passa uma vida inteira indo à igreja, supostamente indo a Jesus. Mas você pergunta por que você é crente e gagueja e não sabe responder. Eu vou na igreja porque é a minha tradição, minha família sempre foi, me levou, eu não posso deixar contra a tradição da minha família, eu vou porque eu me sinto bem, lá tem pessoas boas, me recebem bem, eu sou bem tratado, eles têm valores bons, é muito bom, a gente aprende a ser um cidadão de respeito. Ou eu vou na igreja porque eles dão assistência social, então eu recebo o que eu preciso. Cada pessoa pode ter uma razão, mas ela vai até Jesus. Só que isso não garante nada. Tá? Ainda está construindo uma casa sem alicerce. Mas daí tem aqueles que vão e ouvem o que Jesus tem a dizer. Podem até conhecer muito bem o que Jesus tem a dizer e disse. Lucas não entra nesse detalhe, porque eu disse que Lucas ele resumiu um pouco. Mas Mateus entra nesse detalhe. Antes de contar essa historinha que nós estamos lendo hoje aqui, Mateus conta uma outra historinha para introduzir a essa. E Mateus diz assim, olha, muitos chegarão e dirão, em teu nome eu preguei, eu sou teu servo, isso e aquilo. E Jesus não vai reconhecer eles. São as pessoas que foram até Jesus, ouviram a palavra de Jesus, mas não obedeceram. Então, eu posso ser um especialista na palavra de Jesus. Eu posso saber tudo sobre o que Jesus disse e fez. Mas se eu não obedecer, continua sendo uma casa sem alicerce. O alicerce está nas 3. Ir até Jesus, ouvir e obedecer. E aí eu queria trazer uma reflexão aqui. Eu ouvi essa um tempo atrás e me chamou a atenção. Eu ouvi num outro contexto, depois eu conto, e me chamou muita atenção e eu adaptei aqui um pouco para hoje. Tem muita gente que morre por uma religião ou por uma ideia. Isso é o que mais tem. Não só morre por Cristo, morre por qualquer religião e qualquer ideia.
A grande pergunta que a gente tem que se fazer é: será que nós estaríamos dispostos a morrer por Cristo? E talvez a resposta seja: a maioria de nós, sim, eu estou disposto a morrer por Cristo. A pergunta que nós temos que nos fazer é: e será que nós estaríamos dispostos a viver por Cristo? E deixa eu explicar, a primeira vez que eu ouvi essa história, e por que eu trouxe ela aqui. Essa história eu ouvi de um jeito diferente, eu estava vendo na internet lá e apareceu para mim. A moça que trouxe essa história, ela disse assim: você morreria pelos seus familiares? E a maioria das pessoas diz: eu morreria, capaz que não. Se é para salvar a vida da minha família, claro que eu morreria. Então, se você diz que você morreria pelos seus familiares, por que você não viveria por eles? Você é capaz de viver pelos seus familiares? E aí ela explicava o que é viver pelos familiares. É cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, ter uma vida saudável. Se você está disposto a morrer pela sua família, morrer não vai adiantar nada. Que tal se você experimentar viver pela sua família? E eu trouxe essa ilustração aqui da mesma forma. Morrer por uma religião não é nada muito diferente do que qualquer pessoa faz. O problema é viver por Cristo. E o que é viver por Cristo? É abrir mão de nós mesmos e obedecer o que Cristo está ensinando. E não é fácil. Nós somos salvos pela graça, mas a salvação nos custa tudo. Nós temos que abrir mão de quem nós somos, nós temos que abrir mão das nossas vontades, nós temos que abrir mão daquilo que a gente deseja, e nós nos transformamos naquilo que Cristo quer que a gente seja, na vontade de Cristo sobre a nossa vida, naquilo que Ele deseja sobre a nossa vida. E é diferente. Por isso que eu digo viver por Cristo. Outra comparação aqui para vocês entenderem. Ontem nós celebramos o Dia da Bíblia, né? E é muito fácil, você faz num país como o Brasil, cheio de cristão, você vai angariar aí pessoas. Quem estaria disposto a dar a vida para defender a Bíblia? Rapidinho ia juntar um exército. O problema é que esse mesmo exército de pessoas que está disposto a dar a vida para defender a Bíblia, provavelmente a maioria nunca leu a Bíblia. Não vive a Bíblia, mas está disposto a dar a vida pela Bíblia. Entenderam a diferença? Então, o que Jesus está dizendo aqui é: não basta vir até mim. E ele está fechando esse sermão, essa aula, dessa maneira. Não basta vir até mim. Tem uma multidão aqui. Como Lucas introduziu lá no versículo 17 em diante, aquela multidão estava porque queria cura, outros estavam porque queriam ser libertos, e alguns estavam porque queriam ouvir. Lucas traz esse ponto também. Mas juntou uma multidão. E aí Jesus está dizendo para essa multidão: não adianta vir até mim. Vocês têm que me ouvir. E agora eu já falei, eu já ensinei vocês me ouviram. Aqui está a aula introdutória, os fundamentos do meu reino. E agora vocês têm que obedecer. E para aquele que obedecer, você terá firmeza, assim como alguém que cavou fundo e construiu a sua casa, firmando os alicerces sobre a rocha. E que nós possamos entender isso, meus irmãos. Obedecer a Cristo faz a diferença na nossa vida. Mas como que a gente obedece a Cristo? Daí eu já falei aqui sobre isso há algumas semanas. Deus é tão maravilhoso que Ele se revelou a nós de uma maneira tão especial, que Ele se revelou a nós através de princípios na sua palavra. Então a Bíblia, ela não é uma lista de leis. A Bíblia, ela é um conjunto de histórias sobre Deus. E ao ler essas histórias sobre Deus, nós tiramos aquilo que nós precisamos saber, os princípios para obedecer a Deus. Então, para eu obedecer a Deus, eu preciso conhecê-lo para saber o que Ele quer, para aí eu poder entregar para Ele o que Ele quer. É diferente só receber uma lista. Faz isso, não faz aquilo. As listas, elas são frágeis, ela cria um monte de gente que obedece ou se esforça para obedecer, porque na prática não consegue, mas que não tem o coração naquilo. Agora, quando nós vamos até Cristo, a gente ouve o que Ele tem a dizer e a gente obedece, nós estamos nos relacionando com Ele. E no final é isso que importa, um relacionamento com Deus, conhecer Deus, ser íntimo de Deus. E aí sim, pode vir a tempestade que vier,
nós vamos estar firmes. Não importa a circunstância, voltando lá para o início da aula de Jesus. Não importa a circunstância, não importa se está com fome, não importa se está perseguido, não importa se falarem mal de você, não importa se o teu inimigo vier te atacar, você estará firme na rocha, porque você tem um relacionamento com Cristo.